A nossa última mensagem é descendo das arquibancadas para discipular os novos da família de Deus. Descendo para discipular os novos da família de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, verso 19. Efésios 2, 19. A palavra do Senhor diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Ela, Senhor, é capaz de mudar qualquer situação. Ela é capaz, Senhor, de falar aos nossos corações, gerar mudança, Deus. Ela é capaz, Senhor, de tocar o íntimo do nosso ser e trazer à luz aquilo que o Senhor quer. Por isso nós te pedimos, Senhor, fique à vontade para falar aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, Senhor. E que nós possamos entender, como a irmã Maiara falou na oração, possamos entender e aplicar aquilo que o Senhor quer que venhamos a fazer. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém e amém. Saindo da arquibancada para discipular os novos da família de Deus. Desde 4 quarta-feiras atrás, nós estamos falando da necessidade de sairmos da arquibancada. Sair da arquibancada lembra, numa partida de futebol, nosso tema é alusivo à Copa do Mundo, como a Copa encerra no próximo domingo. Nós trouxemos esse tema alusivo ao futebol, à Copa, trazendo essa ideia de arquibancada, que só senta na arquibancada de uma partida de futebol quem está ali para assistir o jogo. Quem assiste o jogo vai para a arquibancada, senta ali, toma o seu assento, toma o seu lugar e fica dali olhando a partida desenvolver no campo. E a ideia da série de mensagem Desça da Arquibancada é trazer um comparativo para que a igreja, que sou eu, que somos nós, que são os irmãos, deixemos agora o lugar de arquibancada, deixemos de ficar assistindo a partida desenvolver no campo e passamos a nós sermos jogadores. Passamos a nós estarmos dentro do campo de jogo. Os jogadores não se sentam na arquibancada para jogar. Só fica na arquibancada os jogadores que não estão à disposição e não podem participar daquela partida. Todos que estão preparados, todos que vão participar de uma partida de futebol, eles estão dentro do campo. Podem estar até no banco de reservas, mas dentro do campo. Por isso a ideia dessa série de mensagens é que nós venhamos a descer das arquibancadas, descer do local que possivelmente nós estejamos assistindo alguns irmãos trabalhar. E vestimos o nosso uniforme e entrarmos em campo para fazer parte da partida. Que partida é essa? Que jogo é esse? Nós estamos falando da igreja de Cristo, nós estamos falando de discipular, nós estamos falando de discipulado, nós estamos falando de ensinar as boas novas, levar o evangelho adiante. Por isso essa nossa série diz, essa nossa mensagem diz, para discipular os novos da família de Deus. E o texto que nós acabamos de ler, ele diz que nós já fazemos parte da família de Deus. O texto de Efésios diz que nós já não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos, membros da família de Deus. Todos nós já fazemos parte da família de Deus. E agora nós precisamos continuar esse trabalho, levar o evangelho adiante. Todos nós recebemos uma comissão do nosso Senhor Jesus. A comissão é ide por todo o mundo, anunciar o evangelho e fazer discípulo. Essa é a nossa comissão como cristão. Eu costumo dizer lá na escola bíblica dominical, quem participa lá da escola bíblica dominical, que se nós estivéssemos aqui na terra apenas para sermos salvos, quando nós levantássemos as nossas mãos, tomássemos uma decisão, aceitássemos Jesus Cristo, nós iríamos rapidamente para o céu.
A gente já ia tomar a decisão e ia para o céu. Porque nós não teríamos mais o que fazer aqui. Se o propósito da nossa vida fosse apenas a salvação, nós receberíamos a salvação, tão logo viveríamos a vida eterna com Deus. Mas se eu e você nos encontramos aqui neste mundo, é porque Deus tem um propósito para mim e para a sua vida, amém? Nós temos um propósito nessa terra. Nós sabemos que estamos aqui de passagem. Nós sabemos que esse mundo não nos pertence. E que aquilo que nos pertence o Senhor já tem preparado para nós. Nós vamos viver com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos um propósito. Deus confia a cada um de nós uma missão. E uma dessas missões é ir, anunciar o Evangelho, fazer discípulo, ensinar, cuidar, tratar. Isso é um mandamento para cada um de nós que somos cristãos. E muitas vezes, a gente erroneamente acha que é a função apenas do pastor, apenas do irmão que é líder do evangelismo, apenas do irmão que é líder do discipulado, onde a missão é dada aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Todos nós que estamos aqui somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Essa missão é dada a mim e a você, de ir, discipular, de ensinar, tanto aqueles que ainda não sabem, quanto aqueles que estão chegando agora para a família de Deus. Benjamin Franklin diz num texto, uma frase assim: é possível que um homem viva sozinho, mas não creio que isso seja felicidade. A Bíblia também diz que Deus, olhando dos altos céus e vendo o homem só, lá no Gênesis, ele fala assim que não é bom. E ele resolve fazer uma auxiliadora. O Senhor Deus, ele cria o mundo, ele cria os animais, cria tudo, cria o homem, ele olha do céu e fala assim: não é bom que o homem fique sozinho. Eu vou fazer para ele alguém. E quando Benjamin Franklin fala sobre isso, ele não está dizendo apenas de uma companheira conjugal, ou de um homem sem esposa, ou de uma mulher sem um esposo, mas ele está falando aqui de alguém sozinho, isolado, sem ninguém. Nós nascemos, fomos criados para viver em comunidade. Nós fomos criados para viver. O Senhor Deus não criou o mundo e só colocou o homem ali. O Senhor Deus criou o mundo, Ele fez tudo o que nós temos, as árvores, os animais. Melhor, Ele fez um jardim para que Ele pudesse se relacionar com o homem. Porque no Éden, o próprio Deus se relacionava com Adão e com Eva. Era um lugar de intimidade, era um lugar de comunhão, de diálogo, de comunidade. O homem foi criado para viver em comunidade, mas nós sabemos que o pecado, ele nos afastou de todos os objetivos ou de tudo que Deus tinha planejado para nós. E o pecado, ele foi fazendo com que o homem achasse que não precisava mais de Deus, que não precisava mais da orientação de Deus, que não precisa mais de ninguém. É por causa do pecado que muita gente acha que não precisa do outro, que consegue tudo sozinho, que é melhor sozinho do que mal acompanhado, para andar com alguém que não me puxa para frente. Eu não estou dizendo que você e eu temos que andar com pessoas que nos prendem, que nos puxam para baixo, mas estou dizendo que eu e você temos a necessidade de nos relacionarmos, primeiramente com Deus, e depois com aqueles com Deus vai colocar ao nosso caminho, porque certamente Deus vai colocar pessoas no nosso caminho, para que nós venhamos a ter um relacionamento saudável, sadio. E eu tenho algumas perguntas a fazer, está nos próximos slides, se puderem ir passando, por favor. A primeira pergunta que eu tenho a fazer para os irmãos é a seguinte: você não precisa me responder, mas tente responder a você mesmo. Quantas pessoas em nossa igreja aceitaram Jesus no último ano? Você sabe quantas pessoas aceitaram? A próxima pergunta: quantos se reconciliaram? E a última: quais os seus nomes? Será que eu sei quantas pessoas aceitaram Jesus? Eu tenho certeza que foram mais do que uma e duas. Eu tenho certeza que foram mais do que uma e duas que se reconciliaram.
Mas será que eu sei quem são? Será que eu pergunto quem é? Será que eu procuro saber se alguém ligou no outro dia? Se alguém mandou um WhatsApp para saber como é que aquela pessoa está? Aonde ela está agora? Será que eu sei? Irmãos, mais importante do que os números são as pessoas que passam pela nossa igreja. São vidas, são os filhos que Deus envia para cá e que precisam de cuidados, de alimento e de crescimento. Muito mais importante do que se colocássemos números ali. Nós poderíamos colocar os números de pessoas, porque a nossa secretária tem um número, se não de todos, mas uma média. Mas a ideia foi justamente não trazer os números, para que nós nos questionássemos: será que eu, tenho me importado com as pessoas que têm tomado decisão aqui na frente? Ou será que eu tenho achado que alguém vai fazer alguma coisa? Alguém vai ligar, o pastor vai ligar, a secretária vai ligar, o irmão que mora lá na rua dele vai falar com ele. Será, irmãos? Será? Será que eu não posso procurar saber quem é? Será que eu não posso procurar saber aonde mora, qual o seu nome? Dizer que eu me coloco à disposição para nessa nova caminhada. Dizer para essa pessoa: conta comigo nessa sua nova caminhada, eu estou aqui para te ajudar no que for necessário. Ou será que nós sempre esperamos para alguém? E aí eu te pergunto: quem vai ajudar? Quem vai se interessar por essas pessoas? Quem vai se importar com elas? E hoje o nosso desafio é tirar o foco dos outros e colocar o foco em nós fazermos a nossa parte. Porque eu sei que na cabeça de alguns irmãos, e na minha também pode ter passado: bom seria se tivéssemos um ministério que tratasse disso. Bom seria se tivéssemos uma equipe que fizesse isso. Bom seria se tivesse um grupo que cuidasse, que fizesse. Mas meu irmão, minha irmã, eu quero dizer: bom seria se eu e você fizéssemos a nossa parte. Bom seria se eu e você chegássemos junto das pessoas que entram por essa porta e dissesse: seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo à casa do seu pai. Eu me coloco à disposição naquilo que o irmão ou a irmã necessitar. Não te dou garantia que eu vou resolver os seus problemas, mas eu me coloco à disposição para tentar ajudar naquilo que eu for capaz de te ajudar. Será que nós temos feito isso? O texto de Isaías que o irmão colocou aí diz assim: cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. A Bíblia nos orienta a ajudar um ao outro. A Bíblia nos orienta a estarmos juntos, a dividirmos o fardo, a caminharmos juntos. Uma igreja que se preocupa com o seu próximo é uma igreja que, de fato, está sensível às preocupações da agenda de Jesus. Porque às vezes a agenda da igreja está preocupada com o evento. E eu não estou falando da PIB de Bom Pastor, não. Eu estou falando das igrejas que estão espalhadas, a igreja de Cristo, que está espalhada na face da terra. Muitas vezes nós nos preocupamos com o evento, com o dia do próximo congresso jovem, o dia do próximo congresso da família, o dia do culto especial da resposta. Lotamos a nossa agenda com várias coisas, sendo que a agenda do nosso Senhor, a prioridade é o próximo, é o irmão, é a vida daquele que está afastado, daquele que está desviado, daquele que precisa da salvação. Essa é a prioridade na agenda do nosso Senhor. E uma igreja que se preocupa com o próximo, que ao entrar alguém se preocupa, se coloca à disposição, é uma igreja que está alinhada com a agenda de Jesus. Eu tive a oportunidade de participar uma vez, eu e Maiara, de uma igreja que nós olhávamos de fora pelo número de pessoas que tinha na igreja, pelo tamanho da igreja, e você imaginava assim: essa igreja não tem capacidade de absorver novas pessoas. Tantas pessoas, muita gente, como é que faz para a liderança saber quem está chegando, quem não está chegando, quem está indo, quem não está indo? E você entrar naquele local e inúmeras pessoas falar com você,
Inúmeras pessoas vêm procurar saber de onde você é, qual é o seu nome, o que você está fazendo ali. E se você voltar mais uma vez, procuram saber por que você está visitando. Se você deixar de ir, por que você não está indo. E aí você pensa e fala assim: ué, por que eu não posso fazer isso também? Por que eu não posso ser assim também? Porque a igreja não é o pastor Cláudio Santana, não é o irmão Rômulo, não é o pastor Cláudio Augusto, o pastor Robson. A igreja sou eu, é você, somos cada um de nós. A igreja de Cristo, os ensinamentos de Cristo é dado para mim e para você. O amor ao próximo é uma orientação dada a Deus para mim e para você. Jesus diz que nós devemos amar o nosso Senhor Deus. Primeiramente, sobre todas as coisas, temos que amar o nosso Senhor Deus. E logo depois ele diz assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo com o mesmo amor que você tem por você. O mesmo amor, o mesmo cuidado, o mesmo zelo, a mesma alegria que você sente quando alguém te procura, quando alguém oferece um ombro, faça isso para o outro. Faça isso. Como você e eu podemos descer da arquibancada e se envolver imediatamente? Como? O primeiro ponto é fazer parte da equipe de recepção de novos decididos nos cultos. Isso é uma opção, vamos dizer assim, é uma ideia. Como você pode? Irmão, eu estou ouvindo isso, eu quero fazer alguma coisa, como eu posso fazer alguma coisa? Uma das ideias é fazer parte da equipe de recepção de novos decididos. Ah, nossa igreja não tem, ou nossa igreja não funciona. Faça parte, se coloque à disposição, converse com o nosso pastor. Fala: pastor, olha, eu ouvi a palavra lá, eu ouvi as quartas-feiras e eu senti vontade de fazer algo agora novo. Eu quero recepcionar as pessoas que aceitam a Jesus, as pessoas que entram por aquela porta. Eu quero dizer o quanto elas são importantes e eu me coloco à disposição. Faça isso, dê esse passo, esse primeiro passo. O segundo ponto que nós podemos fazer também é dar 1 hora por semana para vir à igreja e fazer os telefonemas para os novos. Doe 1 hora do seu dia. Não dá para dar 1 hora, 30 minutos. De um tempo para cá, eu resolvi doar um pouco do meu tempo para a obra do Senhor. Não para a igreja, mas para a obra do Senhor. Eu comentando com a Maiara, eu falei assim: eu preciso fazer um pouco mais. E eu tirei um dia, tem um dia da semana, um período da semana, que eu me predisponho a fazer um pouco mais para a obra do Senhor. Se for naquele dia, se for necessário, eu deixar de fazer o que eu estiver fazendo naquele momento que eu marquei lá na minha agenda para fazer alguma coisa para Deus, eu vou fazer. E tem dia que não tem muita coisa para eu fazer, mas eu pego o meu telefone lá, dou uma olhada nos contatos que eu tenho lá de algumas pessoas da igreja e vejo quanto tempo que eu não vejo o irmão, mando uma mensagem para o irmão lá: senti sua falta. Aí tem uns irmãos que a gente paga mico, né? Que responde: eu estava lá domingo, você não me viu. Mas eu mando, eu não vi, eu não lembro, mas eu mando, senti sua falta lá, né? E eu sei que eu não vou conseguir atender todo mundo. Eu sei que eu não vou lembrar de todo mundo. Eu sei que eu não tenho contato de todo mundo. Mas eu sinto que eu posso fazer um pouco mais. Eu sinto que eu posso fazer um pouco mais, não apenas para a Igreja Batista de Jardim Bom Pastor, mas para o reino de Deus. Eu sinto que eu posso dar um pouco mais da minha contribuição. E é por isso que essa opção de separar 1 hora na semana, um dia, para ligar, para falar com as pessoas, mandar um WhatsApp. A terceira seria fazer um estudo bíblico semanal com um novo crente. Quantos novos convertidos, quantos que aqui estão, nunca tiveram um discipulado, por exemplo? E nós temos material discipulado aqui na nossa igreja. Quantos que aqui estão, de repente, ainda não tiveram a oportunidade de estudar um livro sequer, um livro da Bíblia? E que eu tenho certeza que eu e muitos de nós temos a capacidade de passar para esses irmãos. E a gente chegar do lado do irmão e falar assim: irmão quer aprender um pouco mais? Eu não sei muita coisa não, mas eu posso 1 vez por semana, 1 vez por mês,
orar com o irmão aqui na igreja, lá fora, na sua casa, ler um texto com o irmão, vamos ler um livro junto. Será que nós temos feito isso? Isso são ideias para que a gente possa colocar em prática aquilo que o Senhor pede com que nós venhamos a fazer. Dando andamento, diz assim, as 3 bases do discipulado intencional e pessoal são. E aí você vai começar a anotar na sua fichinha aí. A primeira base é o amor bíblico. Mateus 22, 39 diz: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor bíblico. A prática do amor cristão é uma característica de um discípulo do Senhor Jesus. E aqui ela nos exorta a não recebermos a graça de Deus em vão. A graça é receber aquilo que não merecemos. O Senhor nos dá o seu amor de graça. E Ele pede que, da mesma forma que nós recebemos esse amor através da graça, de graça, sem custar nada, que nós venhamos a passar esse amor aos outros. Por isso que diz lá, ame o seu próximo como a ti mesmo, como você mesmo se ama, passe esse amor para frente. Mas por que amar? Por quê? Como assim amar? O Evangelho é baseado no amor. A mensagem de Cristo, o reino de Deus é baseado no amor. Todo o reino de Deus. A mini Bíblia lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Por que que Jesus veio morrer por mim e você? Porque Deus amou o mundo. Por isso que Ele se fez homem e veio aqui morrer por mim e por você. Pelo amor infinito, tão grande de Deus por mim e por você. É por esse amor que o Senhor Deus tem por nós. É por esse amor que nós estamos aqui e que Jesus veio para resgatar, nos resgatar. E aí você pode perguntar, mas e por que amar? Primeiro, porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus nos amou primeiro. É o que nós lemos lá em João 3,16. Depois, porque Deus provou que nos amou. Romanos 5,8. Pode projetar Romanos 5,8 aí, por favor? Porque Deus provou que nos amou. Diz assim Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Antes ainda de nós tomarmos uma decisão, antes ainda de nós sequermos termos decidido se íamos receber o que Cristo fez por nós, Ele já tinha nos amado. A palavra de Deus diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Em outras versões diz que quando ainda éramos inimigos de Deus. Inimigo é quem joga contra, ao contrário. E ainda nesse tempo, Deus já nos amava. Por último, nós devemos amar porque Cristo foi sacrificado em amor por nós. Cristo, Ele morreu por mim e por você, pelo seu infinito amor por nós. Porque Ele tinha todos os motivos para não precisar ser sacrificado. Todas as acusações que faziam sobre Jesus naquela época eram falsas e Ele podia se defender. O que Jesus fez que irritou o povo daquela época foi amar os pecadores, amar aqueles que estavam à margem da sociedade, aquele que para os religiosos não prestavam. Tudo isso Ele poderia ter evitado. Mas, pelo seu amor, pelo seu infinito amor, Ele escolheu a cada um de nós. E por isso Ele foi sacrificado. E por isso Ele morreu pelo meu
pelo seu pecado, para me resgatar, para te resgatar, para resgatar aqueles que ainda virão, aqueles que já foram, para nos dar a oportunidade de viver uma vida de uma nova aliança com Deus. Foi pelo seu infinito amor. O próximo slide diz que amar ao próximo é resultado do amor para com Deus. Amar ao próximo é o resultado do amor para com Deus. Se você não ama o próximo, você não ama a Deus. A palavra do Senhor diz isso. Se eu não amo o próximo que eu vejo, como eu vou amar ao Deus que eu não vejo? Se eu falo que eu não consigo amar o meu irmão, olha, eu tenho dificuldade, eu amo a Deus, eu faço tudo por Deus, mas esse irmão aqui eu não consigo ajudar. Esse aqui eu deixo de fora. Não, esse, se precisar de mim um dia, ele vai se ver comigo. Nós temos que amar o próximo. E esse amor ao próximo é o resultado do amor que nós temos com Deus. Nós temos um relacionamento com Deus, nós amamos a Deus, nós olhamos os outros como Deus vê. Entender que o amor verdadeiro é incondicional. Devemos entender que o amor verdadeiro, ele é incondicional. O que seria um amor incondicional? Não precisa de condição. Não tem condição nenhuma. Eu só vou te amar se você fizer tal coisa. Eu só vou te amar se você for assim, se você for assado. Não, o verdadeiro amor, ele é incondicional. Não importa o que você faça ou deixe de fazer. Eu amo. Não importa, é como Deus faz por nós. Indiferente do que a gente faz ou não faz, Deus ama a todos. Entender que o amor é uma questão de obediência. O amor é uma questão de obediência. Está na letra C. E a letra D diz que o amor é uma resposta ao amor de Deus. Quanto mais eu recebo o amor de Deus, mais eu distribuo o amor de Deus. É como se fosse uma via de mão dupla. Eu recebo de Deus e passo para o próximo. Eu sou amado por Deus e eu passo a amar aqueles que Deus me deu. Eu sou amado, eu sinto o amor que Deus me dá e eu amo aqueles que a Deus me dá. Então, o primeiro passo para viver essa vida, o primeiro passo para que nós possamos discipular os novos da família de Deus, é entender a necessidade de amar em todo o tempo. Amar, amar e amar. E o segundo passo é entender o perdão de Deus. O perdão de Deus. Em Colossenses 1:13, versos 14, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele nos resgatou do domínio das trevas. O perdão, reconhecer que Deus nos perdoou, que não importa o que nós tínhamos no momento que nós decidimos aceitar Jesus para trás, a palavra de Deus diz que o Senhor Deus não se lembra mais. O que Ele espera de nós é daqui para frente. Não importa o que você passou, não importa a necessidade, não importa a dificuldade que você passou, importa que a partir do momento que eu entrego a minha vida ao Senhor, que eu me arrependo, que vai ser o próximo ponto que a gente vai falar, eu peço perdão e decido viver uma vida diferente, eu passo a viver a vida que Jesus quer para mim. E quando eu entendo isso, eu passo a entender que aquele meu irmão, aquela minha irmã, que está entrando agora para a família de Deus, ela também pode ser transformada. Porque às vezes a gente olha para o outro e fala assim, mas como pode? Até ontem estava ali bebendo, até ontem estava ali falando palavrão, até ontem estava ali sentado com um monte de gente que não presta, e agora vai vir para a igreja e eu tenho que cuidar só porque eu conheço?
É como se a gente não entendesse o poder do perdão de Deus. Ou que a gente só entendesse o poder do perdão de Deus para a nossa vida. E esquecesse que o mesmo perdão que está sobre a minha vida, está sobre a vida dos nossos irmãos. Por isso, uma outra coisa muito forte que precisa ser enfatizado além do amor é o perdão. E aí está o próximo slide, entendendo o perdão de Deus. A natureza de Deus, ela é perdoadora. O nosso Deus é um Deus perdoador. Quando Deus concede perdão, Ele faz de um modo completo. O Senhor perdoa por inteiro. Ele não fala assim, eu te perdoei, mas essa coisinha aqui, essa situação aqui, quando o Senhor nos perdoa, nós estamos livres. E nós também devemos entender isso. Entender que aqueles que estão chegando foram perdoados por Deus. E estão livres de qualquer condenação, de qualquer apontamento. Isso não significa que as pessoas nunca mais vão errar. Mas que o mesmo perdão que eu e você recebemos, os nossos novos irmãos, também estão recebendo da parte de Deus. A terceira coisa importante é o arrependimento constante. O arrependimento constante é o nosso terceiro ponto. Efésios 4:31 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Nós temos que entender que a necessidade de arrependimento, ela deve ser constante na vida do cristão. E passar isso para aqueles que Deus colocar à nossa frente. Passar que o amor é a base do Evangelho. Que o perdão é o que nos dá a condição de sermos amados e de amar. E que o arrependimento é que traz a transformação para a nossa vida e para a vida daqueles que estão se achegando agora. E o arrependimento, ele traz algumas coisas. A primeira coisa que o arrependimento traz ele muda o nosso comportamento. Está aí no próximo slide. Mudar de comportamento desobediente para o comportamento obediente. Quando o arrependimento chega na nossa vida, a gente deixa de ser desobediente e passa a ser alguém obediente. Obediente a Deus, obediente àquelas pessoas que estão colocadas no nosso caminho para nos auxiliar, para nos discipular. Seja um pastor, seja o líder do ministério, seja um irmão que está se colocando à disposição para nos ajudar. A gente passa a ser obediente. A segunda coisa que o arrependimento traz é reconhecer o pecado e assumir a responsabilidade pessoal diante dele. Reconhecer o pecado e assumir a responsabilidade pessoal diante dele. O arrependimento, o perdão, ele nos libera. Ele faz com que nós não venhamos mais estarmos presos nas coisas erradas e enganosas do inimigo. Mas os nossos atos errados, aquilo que nós cometemos, ainda que tenha um arrependimento profundo, ainda que tenha um perdão dado por Deus, possivelmente passaremos por alguma consequência. Possivelmente nós teremos alguma consequência. Moisés, ele resgatou o povo do Egito. E eles caminharam durante o deserto, durante 40 anos. Caminharam. E Moisés chegou a desagradar a Deus. Mas ele pediu perdão, ele se arrependeu. E o Senhor arrependeu e o perdoou. Mas disse: Moisés, você não vai entrar na terra. Nem você, nem ninguém que reclamou da saída e do período do deserto. Ninguém vai entrar. O povo está perdoado. Eu não vou mais destruir o povo. Eu não vou destruir o povo. Mas vocês não vão entrar. Quem vai entrar? Josué e Caleb. Os outros só os novos, os que nasceram livres. Esses que vão entrar. O povo foi alcançado pelo perdão de Deus. Mas as consequências dos seus atos
Elas aconteceram. E é possível que as consequências de atos errados nossos possam nos alcançar. Mas isso não impede a nossa mudança de vida. Isso não impede o nosso arrependimento. Isso não impede o agir através do perdão de Deus. O terceiro ponto sobre arrependimento fala: sentir tristeza pelos pecados cometidos contra Deus e outras pessoas. O arrependimento, ele nos faz sentir tristeza pelos pecados cometidos contra Deus e outras pessoas. O quarto ponto diz: o arrependimento, ele vem para remover as lembranças dos pecados passados, pois estas constituem em tentação para voltar a pecar. O arrependimento, ele tira as lembranças das coisas ruins. Ele nos livra desse pensamento. Então nós entendemos nessa nossa última mensagem a necessidade de discipularmos, de ajudarmos os nossos novos irmãos na fé. O texto que nós começamos a ler, lá na nossa introdução do culto, falava sobre Paulo e Barnabé. E eu quero voltar esse texto agora, para a gente poder encerrar essa mensagem, entendendo o quanto um discipulado, ele faz toda a diferença. Paulo, ele era alguém que era muito estudado, muito religioso. Ele mesmo fala que era alguém zeloso das suas leis e tradições. Alguém que entendia, cuidava e zelava pelas leis da época. A ponto de perseguir os cristãos por causa das leis que ele acreditava. E ele perseguia os cristãos para matar. Até que ele teve um encontro com o Senhor. E o Senhor Jesus falou assim: agora eu vou transformar a sua vida. Agora você vai ser alguém que vai caminhar no Evangelho. E Paulo é mandado para Antioquia, para receber ali um discipulado, para aprender o que Deus queria. A Bíblia fala que Paulo chega a passar um período de aproximadamente 10 anos, onde hoje é a região da Arábia, para aprender. E no texto que nós lemos lá de Atos, fala que a igreja de Jerusalém, ela sabe que Paulo foi enviado para lá, que ele foi convertido, e fala assim: precisamos mandar alguém para acompanhar Paulo. E esse alguém é Barnabé. E Barnabé vai para discipular Paulo. E ele fica ali em todo aquele período discipulando Paulo. E aí então a igreja vê que Paulo está preparado e fala assim: Paulo, agora você vai começar a fazer a missão, mas não vai sozinho. Barnabé vai com você de novo. E Barnabé vai com ele. E eles vão começar a sua missão, a cumprir o seu ide por Deus. Paulo nós conhecemos. É alguém que todo cristão conhece. A base do Novo Testamento é escrito pelos livros e as cartas que Paulo deixou para nós. Mas Barnabé foi alguém muito importante para que Paulo se tornasse o cristão que ele foi. Barnabé foi alguém que certamente abriu mão de tudo que tinha de sua vida para discipular a Paulo. E será que nós temos feito o que Barnabé fez por Paulo? Será que nós temos aberto mão daquilo que traz de repente o foco para nós? Porque Barnabé não teve o foco. Ele poucas vezes é falado. Naquela época também, Paulo era mais visado. Mas o fator principal foi o discipulado que Barnabé fez. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de muitas coisas para ensinar aqueles que Deus coloca no nosso caminho? Será que nós temos a coragem de chegar, mesmo que ninguém saiba, mesmo que de repente o pastor nem sabe, mesmo que ninguém nos envie, mas de chegar para os irmãos e falar assim: eu quero acompanhar, eu quero fazer parte do seu crescimento, eu me coloco à disposição naquilo que for necessário, para que nós dois, juntos, venhamos a crescer no Senhor. A conclusão é: decida amar, perdoar e arrepender-se, para que você tenha realmente comunhão com mais pessoas.
O texto de 1 Coríntios 13:13 diz: assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Espero que, ao findar essa série de mensagens, de descer das arquibancadas, que o Espírito Santo possa ter tocado o seu coração, para que nós, e eu me incluo nessa, para que nós possamos deixar a posição de espectadores do reino. Pessoas que sentam muitas vezes nos bancos para assistir o que os outros vão fazer, e passarmos a sermos jogadores do reino, peças fundamentais, e vir para a igreja para que o culto seja prestado por mim. Eu vou lá prestar o culto, eu não vou mais assistir o culto, eu vou fazer parte, eu vou prestar o culto, eu vou oferecer um louvor a Deus, eu vou orar ao Senhor, eu não vou ouvir os irmãos orarem, eu vou orar ao Senhor, eu vou interceder, eu vou clamar, eu vou anunciar o evangelho por alguém que chegar lá naqueles corredores, lá na portaria, eu vou apertar a mão, eu vou abraçar. Eu não sei a estratégia que você vai usar, mas que você saia daqui com isso no coração, de que eu posso, preciso e posso fazer mais para o reino de Deus. Vamos orar. Logo em seguida o pastor Robson vai ter a oportunidade de estar aqui à frente, mas vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero te entregar, Senhor, nesse momento, a minha vida e a vida da tua igreja, Senhor, aqui. Ó Deus, te pedir, Espírito Santo, confirme, Deus, tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor, no decorrer dessa série de mensagens, Senhor. Ó Deus, que tudo isso seja um combustível, Senhor, para essa nova fase da tua igreja, Senhor. Que tudo isso seja um combustível, Senhor, de motivação, Senhor, para essa nova fase que eu estou decidindo viver, Deus. Ó Deus, me dê ânimo, me dê força, me dê coragem para colocar, Senhor, em prática aquilo que o Senhor pede. Me ajude, Senhor, a discipular, a ensinar. Coloque pessoas, Senhor, no meu caminho, para que eu possa ajudar, Senhor, para que eu possa caminhar junto, Deus. E me dê condições, sabedoria, paciência, Senhor, estratégia, Senhor, para colocar em prática tudo o que o Senhor tem para mim. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que a minha vida seja uma ferramenta e um instrumento. Ó Deus, que a vida dos meus irmãos que aqui estão possam ser vidas, Senhor, de agentes, Senhor, do Senhor, embaixadores do Rei, pessoas que vão levar o Evangelho, Senhor, pessoas que vão te representar, Senhor, no seu trabalho, lá no local de trabalho, na sua vizinhança, Senhor, no meio dos seus familiares, pessoas que serão faróis, que serão referências, Senhor. Eu creio, Senhor, que aqui estão pessoas que farão a diferença em prol do teu reino, Senhor. Por isso eu oro na certeza que o Senhor está a trabalhar em cada coraçãozinho. Eu oro e te agradeço e te peço, Senhor, que a tua palavra seja uma verdade nas nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.